Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, horas antes do anúncio do Internacional do seu novo técnico. A ideia é anunciá-lo amanhã, quarta-feira, e existem avanços e reuniões acontecendo com Paulo Pesolano. A gente vai atualizar a negociação, quem está no Uruguai conversando com o treinador que deixou a Inglaterra nos últimos meses e detalhes importantes dessa negociação. O Inter ainda não desistiu do seu ficha 1 para ser o executivo de futebol em 2026. Tem detalhes importantes sobre isso também e a barca de saídas nos próximos dias do Internacional. Carboneiro deve deixar o clube e tem mais jogadores saindo com ele e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Eu tô com o site da KTO aberto aqui, porque amanhã tem final do Intercontinental Mundial de Clubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain e tem final da Copa do Brasil, o jogo de ida, tá? Flamengo e PSG às 2 da tarde, uma vitória do PSG que é o favorito pagando 1,54, o empate 4,10 e uma vitória do Flamengo 6,10. E na final da Copa do Brasil, favoritismo do Corinthians, que joga a ida em casa contra o Vasco. Vitória do Corinthians 1,78, empate 3,35 e uma vitória do Vasco 4,90. Ainda tem o City jogando contra o Brentford em casa amanhã às 4h30 pela Copa da Liga Inglesa. Tem Copa do Rei, tem o Atlético de Madrid contra o Atlético Baleares da 4ª divisão espanhola. Tem também na Copa da Liga Inglesa Newcastle e Fulham, Real Madrid contra o Talavera de la Reina. Tem muitos jogos para tu brincar lá na KTO. Joga com responsabilidade. Se tu não tem registro, entra pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado, te registra e vai dar uma brincada. E tem também, além da KTO, o Ativo. Ativa você no Ativa Sempre, não perde tempo. Descontos da Black Friday rolando lá com a turma do Ativo. Chama a galera e garante o seu melhor estimulante para a hora H, mas também para o teu dia a dia. Ativa você na Ativa Sempre. Bom, gente, vamos lá. Começando sobre o técnico do Inter, porque ontem o presidente Alessandro Barcelos falou conosco lá na porta do estádio Beira-Rio, depois da reunião do Conselho Deliberativo, aprovação com ressalvas das contas para 2026, do orçamento para 2026, perdão, e ele disse, quarta-feira, a ideia é anunciar o técnico quarta-feira e o Inter avançou consideravelmente no nome de Paulo Pesolano. O Inter encaminhou a contratação do treinador uruguaio. 2 representantes do Inter estão no Uruguai. Felipe D'Alegrave, que é um diretor de uma área jurídica do clube, foi do setor jurídico, hoje ele é um diretor com atribuições, obviamente, jurídicas, é um advogado conceituado. O Felipe D'Alegrave está negociando com o Paulo Pesolano lá em Montevidéu e o Ricardo Caco Sobrinho, tá? Que é do Capa, que é um cara importante também em negócios do Internacional. Os dois estão em Montevidéu conversando com o Paulo Pesolano e com o seu empresário e tem um encaminhamento para que ele seja anunciado nas próximas horas como técnico do Internacional. A ideia, pelo que eu ouvi, é um contrato de 2 anos. Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar. Uma informação preliminar que eu estou trazendo aqui para vocês. Repito, ainda não está assinado, mas a tendência é que nas próximas horas ele seja anunciado já com esse vínculo assinado. Então amanhã a ideia do Inter é anunciar o Paulo Pesolano ao longo do dia. O que eu ouvi é que está encaminhado e que ele é nome, inclusive, com o aval do Abel Braga, diretor técnico do Inter, para a próxima temporada. Paulo Pesolano, uruguaio, 42 anos, inclusive no vídeo da tarde eu falei um pouco mais sobre a trajetória dele, para quem quiser acompanhar depois desse vídeo. O último conteúdo aqui no canal a gente falou mais sobre toda a trajetória de carreira do jovem Paulo Pesolano, que deve ser anunciado como técnico do Internacional. Repito, a ideia é anunciar amanhã. Sobre o executivo, tá, gente? Eu falei ontem no vídeo da noite. Não descartem o nome do Fabinho Soldado. Ele ainda é o ficha 1 do Internacional.
mesmo com uma possibilidade de título do Corinthians na Copa do Brasil, existe, pelas informações que vêm de São Paulo, uma grande chance do Fabinho Soldado deixar o Corinthians, o que deixa o caminho aberto para ele fechar com o Inter. Lembrando, Fabinho Soldado foi jogador do Abel Braga naquela Libertadores, naquele Mundial de 2006, e o Fabinho Soldado tem uma ótima relação com o Abel, com algumas pessoas dentro da diretoria do Inter, e a expectativa é fechar com esse nome. O Inter não vê como um problema, porque domingo termina a Copa do Brasil. Faltam aí 5, 6 dias para terminar o ano do Corinthians, e aí, Fabinho Soldado saindo, o Inter vai negociar a sua contratação. Já teve um contato com o Fabinho Soldado, tá? Não seria um contato só a partir do domingo, para aí sim começar a negociar, não. O Fabinho Soldado sabe do interesse do Inter já de um tempo, quando o Ramon Dias ainda estava no Inter, já tinha um interesse no nome dele. O Alex Brasil, que também estava no Corinthians, mas na base, trabalhou no Criciúma, Caxias, Operário, Paysandu, outros clubes, trabalhou no Portimonense, em Portugal. Ele era um nome que tinha conversas e que tem conversas com o Inter, mas repito, ele não é a primeira opção do Inter. A primeira opção do Inter é o Fabinho Soldado. Só que as conversas com o Alex Brasil são mais simples, e por isso elas evoluíram mais nos últimos dias. Porque é mais simples porque o Alex Brasil deixou o Corinthians, está livre no mercado. O Fabinho Soldado não, está trabalhando e está em meio a essas finais de Copa do Brasil, mas ainda é o ficha 1. Marcos Braz não deve vir, tá? O Marcos Braz foi um nome sim especulado, falado, e isso é importante colocar, tá, gente? Muitos nomes são falados no bastidor, mas nomes que realmente têm contato, nesse caso do executivo, foram 2. O Marcos Braz ele não foi contatado, pela informação que a gente tem, pelo Inter, mas foi um nome falado no bastidor. Ele que está em vias de sair do Remo, ajudou agora na reestruturação e na subida do Remo para a primeira divisão. Antes de falar das saídas, lembrando para tu te inscrever no canal. Magrão, magrona, se tu não é inscrito ainda no canal, é só apertar o botãozinho no inscrever-se, que é de graça. Tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos por aqui, e tu vai, sendo inscrito e ativando o sininho da notificação, tu vai sempre receber a notificação no teu celular, no teu computador, no teu iPad, no tablet, onde for que tu me assista, tu vai receber a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal, tá? Sobre as saídas, gente, vamos lá. 3 jogadores que eu quero falar aqui sobre as situações, porque elas são as mais próximas de acontecerem. O Oscar Romero, que tem contrato até dezembro, não vai ficar no Inter e já tem negociações com o Cerro Porteño, o clube que formou ele e o irmão gêmeo dele, o Ángel Romero, atacante do Corinthians. O Romero, o Oscar, o do Inter, obviamente, deve retornar então ao Cerro na próxima temporada. O contrato dele não vai ser renovado com o Internacional. Outro jogador, esse veio do Cerro para o Inter, Alan Benítez, tem negociações em andamento com o Libertad para voltar ao futebol paraguaio. Lateral direito, 31 anos, veio com o aval principalmente do D'Alessandro e depois do Roger, que era o técnico no período no Inter, foi na janela agora do meio de ano. O Alan Benítez não vai ficar no Inter, o Inter não se agradou do que ele apresentou, me parece meio óbvio, né? Foi uma contratação terrível que o Inter fez, e o Alan Benítez está para voltar ao futebol paraguaio, mas não para o Cerro, que foi o clube que liberou ele para o Inter, e sim para o Libertad do Paraguai, que ele já jogou até há um tempo atrás. Ele já tinha jogado no Cerro, já tinha jogado no Libertad, e ele está negociando um retorno para o Libertad do Paraguai, também não fica no Inter. E o último nome é um que gerou muita expectativa. O que queria acontecer? O Carboneiro custa 4 milhões de dólares, o Racing tá batendo o pé que não baixa esse valor, sabe que consegue um mercado para vendê-lo, não é um problema para o Racing não vender para o Inter, porque o Racing acredita, ainda mais que ele mostrou um bom futebol em vários momentos aqui no Inter, ele acredita que pode vender o Carboneiro ainda assim por esses 4 milhões de dólares. Repito, isso é informação de agora, 8h43, dia 16 de dezembro. Essa é a informação de agora. Repito sempre, futebol às vezes as coisas mudam. Pode acordar amanhã o presidente Alessandro Barcelos, de um belo dia, tomar um café da manhã com a sua família e pensar, pô, por que eu não compro Carboneiro? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.